Loiane Patek, and this is Loiane of the School. Well, let's go! Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender prepositions, então in, at and on, que são as preposições de tempo, lugares e localizações, tá bom? Então, para isso a gente vai precisar de um papelão, folha colorida, que então aqui eu já coloquei, eu já encapei o meu papelão com colors papers, tanto cor de rosa quanto grey cinza, e também a gente vai precisar de uma cor diferente, que é pra gente fazer esses outras partezinhas da nossa brincadeira, tá bom? Vamos precisar também de um marcador, cola, fitinha, régua e também tesoura, tá bom? Mas aqui eu já dei uma adiantada, então não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, Loiane of the School. E tem o nosso grupo no Telegram com conteúdos exclusivos. Se você quer fazer parte, o link está aqui na descrição, tá bom? Então vamos lá, o que foi feito já? E eu peguei uma folha A4 maiorzinha, colorida que eu tinha, e eu recortei 2 folhas nessas medidas. Então eu fiz 4 retângulos, tá bom? E esses 4 quadrados menores, tá bom? Então é isso que vocês vão ter que fazer, vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem, tá bom? Mas tem que ser em um tamanho que caiba em seu papelão, tá bom? Então, olha assim, vai ficar desse jeitinho. Nesse caso, a gente vai usar tanto a frente quanto o verso do nosso papelão, tá bom? Olha só, e ele vai ficar mais ou menos desse jeitinho, tá bom? Desse jeito. Ok, agora explicando mais ou menos o que é o in, o on e o at. Como eu já falei, elas são preposições. Quer dizer o quê? Que então elas interligam as frases para dar uma intenção. No caso, o in, on e at, elas podem ser usadas em 3 situações. Então, em tempo, localização e lugares, tá bom? Então, nessas 3 ocasiões. Vamos lá, agora explicando individualmente que cada uma tem que ser usada em uma situação. O in é para quando é mais generalizado, então ele é usado para mais anos, meses, países, então algo que não seja muito específico. Já o on, ele já é um pouquinho mais específico, então eles podem dizer que também algo está em cima, digamos, o meu estojo está em cima da televisão, tá bom? E outra coisa também, o on, ele é um pouco mais específico, como eu já disse. Exemplo, se o in eu uso, então, o país, na hora que a gente for usar o on, eu falo, digamos, de uma rua, entendeu? Que daí ele é mais específico ainda. E já no lugar do at, o at ele é totalmente específico quando a gente está falando de algo com um propósito. Então, no caso, a gente vai falar de específicos números, digamos, feriados como Natal, o Ano Novo, que são datas fixas também. E é claro que o at pode ser para horas também, horas fixas, tá bom? Então, ele é bem mais específico. Então, quando a gente vai falar de uma localização, é um número de uma casa, o número de um apartamento, entendeu? Então, é usado nessas ocasiões. O in, ele é totalmente generalizado. Então, ele vai falar não de algo muito específico. O on já é algo mais específico, quando a gente dá mais detalhes desse objeto, dessas pessoas ou dessa localização. E já o at, a gente está falando de algo totalmente específico, de algo que a gente tem certeza. Digamos que a gente está vendo, então a gente sabe todos os detalhes daquilo, então ele é bem específico, tá bom? E também falando sobre o in, ele se interfere quando a gente fala que ele está dentro de algo também, tá? Ou no interior de algo, que a gente está falando de localizações de objeto. Exemplo, o bolo está no forno, então o no a gente vai falar que é in, então aí já é outra coisinha. E o on é quando está em cima. E assim vocês conseguem compreender certinho, tá bom? Agora vamos colocar todas elas em uma frase, na qual a gente vai aprender na prática como é isso. Então aqui, como eu já recortei, a gente já vai dispensar nossa tesourinha, tá bom? Então vocês podem fazer isso aí na casa de vocês, que está super bem. Olha aqui, então eu recortei nesses tamanhozinhos, ok? Assim.
Então, bem facinho e bem tranquilo. Aqui eu também já recortei um papelão, ele é bem maior do que esses que a gente recortou aqui, e eu já colei a capinha que é para deixar mais bonitinho. Se vocês quiserem deixar só no papelão, não tem problema, tá bom? Podem usar aqueles papéis mais resistentes, tá bom? Não tem problema, porque é só para dar mais resistência na nossa brincadeira e não acabar rasgando quando a gente for brincar, tá bom? Então, olha só, como que vai funcionar? De um lado, a gente vai ter as frases e de um lado, a gente vai ter o in, on e at, que é pra gente entender. Então, a gente vai ter que colocar os dois juntos. Exemplo, aqui vai ter as frases e aqui vai ter o in. Então, a gente tem que colocar os dois, um de frente para o outro, tá bom? Então, a frase tem que estar relacionada à palavra que está na frente. Então, a preposição que está na frente. Então, let's go! Vamos escrever todas essas frases. Ok, pessoal, agora depois que já está recortado, colocadas as frases, as palavras in, on, at, agora a gente vai precisar colocar todas elas na brincadeira e é assim que vai funcionar. Então, assim, eu recomendo que vocês comecem por esses triângulos que eu coloquei aqui. Então, nesse caso, é do maior para o menor. Os maiores são mais generalizados e os menores são mais específicos. Então, nesse caso, o nosso maior é o in. Então, vai ser o primeiro que a gente vai colocar aqui, tá bom? Então, in. Logo em seguida, vem o on, que é um pouquinho mais específico. E para finalizar, a gente tem o at, que ele é bem específico, tá bom? Então, olha só como vai ficar. Assim, a gente consegue completar as outras frases e palavras também, que a gente vai se basear toda nessa tabelinha. Então, sempre que for mais generalizado, in, for um pouquinho mais específico, on, e totalmente específico, você dá para entender o que é o at, tá bom? Então, vamos lá. Agora, para isso, a gente vai pegar uma frase e a gente vai completar, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que tem a tabelinha aqui para auxiliar, tá bom? Vamos lá. O primeiro, a gente começa pelo in, que ele é mais generalizado. Então, a gente vai ter que descobrir qual frase é que completa o in, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem 3 p.m., 3 p.m. Então, ele é bem específico que é 3 da tarde. Então, não é o in.
Agora, nesse daqui, a gente tem, ó, I'm the cell phone. Eu estou, tananã, no telefone. Então, eu estou no telefone. Ele é o in, on ou at? Ele é o on, porque ele é um pouquinho específico. Ele está dizendo que eu estou no telefone, tá bom? Se tivesse dizendo, digamos, um telefone rosa, I'm the pink telephone. Eu estou no telefone rosa. Então, ele é bem específico, tá bom? Ou você estivesse falando, I'm the called. Eu estou em uma chamada, entendeu? Aí seria mais generalizado. Então, não é o in. Vamos para a nossa última frase, então, que é ó, I live, tanana, Brazil. I live, tanana, Brazil. Eu moro no Brasil. Então, ele é bem generalizado. Quantos estados nós temos? Quantas cidades? Então, ele é bem generalizado. Então, ele completa com o in. Vamos colocar aqui a nossa frasezinha. Então, I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Olha que fácil e bem simples, né? Então, vamos lá. Lembrando que o in é um pouco oposto do at, porque o in não é nada específico. Já o at é totalmente específico. Então, vamos trabalhar com at agora. Então, vamos colocar aqui o at. E qual era das 3 frases que eu citei, tirando essa daqui que já foi colocada, que ela é muito específica? Exatamente. 3 o'clock ou 3 p.m. 3 da tarde. Olha só. 3 da tarde. Então, olha aqui. Então, ele vai começar at 3 p.m. São 3 da tarde. Tá bom? Então, olha só como vai ficando e vai completando desse jeitinho. É super fácil e super simples. Só que ainda falta uma frasezinha pra gente completar aqui nossa tabela. A gente tem o on. Então, a gente vai colocar o on e I'm on the cell phone. Eu estou no telefone, tá bom? E o on, o in e o at vai variar um pouco na tradução. Então, ele pode ser no, na, nos, nas, tá bom? Então, olha aqui, ó, nesse caso, I live Brazil. I live in Brazil. Eu moro no Brasil. At 3 p.m. São 3 da tarde, tá bom? Vamos lá, próximo. I'm on the telephone. Eu estou no telefone, tá bom? Então, super fácil e super simples, lembrando. In é bem generalizado, então não é algo muito específico, ele é bem amplo, tá bom? Então, agora para o on. O on, ele já é um pouquinho mais específico, você consegue identificar o que ele está dizendo, tá bom? E o at é totalmente específico, ele está dizendo sobre algo. Lembrando também que elas são preposições de tempo, localização e espaço. Então, preposition of the time, localization and place. Então, vamos lá. Lembrando, quais são as definições de cada uma novamente? O in, ele descreve algo que está, digamos, no interior também de algo, quando a gente está falando de localização de algum objeto. E ele também não é nada específico. Agora, vamos lá. O at. O at é quando a gente está falando de algo muito específico. Então, ele é mais exato. A gente consegue dar mais características dele, tá bom? Então, no caso aqui de tempo. E para finalizar, a gente tem o on. O on, ele é específico para quando a gente fala sobre algo, alguém que está em cima de alguma coisa. Então, também ele vai servir como localização também, tá? Então, ele é um pouquinho mais preciso, mas ainda não se pode identificar totalmente do que a gente está falando, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nossas redes sociais. Instagram, Facebook e YouTube, Loiane of the School. E tem o nosso grupo no Telegram com conteúdos exclusivos. Se você quer fazer parte, o link está aqui na descrição. See you later. Bye, bye!